Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahribe Palharim. Pegue a palavra de Deus, por favor. Vamos até o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 15. Essa leitura que nós vamos fazer agora fala de um diálogo que aconteceu no batismo de Jesus, entre Jesus que queria se batizar e o homem que batizava, que se recusava a batizar Jesus. Então, Jesus só dobrou a resistência de João Batista quando disse isso. Preste atenção. Você vê, ele queria se batizar, insistiu para se batizar, e ele revela a razão pela qual nós temos que nos batizar. Jesus, porém, respondendo a João Batista, lógico, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Amém? Eu vou repetir. Jesus encerrou o debate com João Batista, que dizia: não batizo, não batizo, não batizo o Senhor de jeito nenhum. Jesus encerrou a polêmica usando esse argumento fortíssimo. Eu vou te mostrar que é fortíssimo esse argumento. João, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Eu vou repetir essa leitura e cada pessoa que está comigo aqui na sede da Paz e Vida do Rio repete em seguida. Vamos lá. Deixa por agora, bem alto, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Amém? Você acredita que naquele dia que Jesus foi até o Rio Jordão para se batizar, você acredita que houve esse diálogo entre ele e João Batista? Quem acredita? Ótimo, eu também acredito. Então desocupe as mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga: glória, glória, glória a Deus. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Coisa linda, vai aplaudindo e dando glórias. Você que está ouvindo pela rádio, você que está acompanhando pela internet, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro. Glorifique a Deus conosco agora. Isso, dê glória a Deus. Oh, glória! Pai querido, olha que coisa linda, esse povo te glorificando, te exaltando. Abre o céu para receber, e sobre cada vida que te glorifica, derrame a tua bênção, a tua graça, a tua virtude, o teu poder. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora. Ninguém quer ouvir homem algum, todos querem ouvir a tua palavra. Então tome lugar do pregador, tome a boca do mensageiro, envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Quem tiver lugar pode se assentar. Sempre que você ouvir alguém conversando do teu lado, mesmo que seja para comentar a pregação, você dá um sorriso para a pessoa e faz assim, tá? Não faz cara feia não. Dá um sorriso e, tá bom? Vamos ouvir a palavra agora. Veja só. Jesus disse que a justiça de Deus tem que ser cumprida aqui na terra, por cada ser humano.
Deus é o grande juiz. E a justiça de Deus é perfeita. Deus não faz injustiça com o pequeno e nem com o grande. Deus não favorece ninguém em juízo. Deus, Ele julga retamente. E Ele julga segundo a sua palavra, segundo a lei. Porque ainda que os homens tenham uma lei na terra, que por sinal é muito parecida com a lei justa de Deus, ainda que a lei dos homens se aproxime muito da lei de Deus, enquanto a justiça dos homens tem buracos, tem falhas, tem caminhos que podem favorecer o réu, a justiça de Deus, ela é equilibrada, perfeita, não tem furo, não tem caminhos. A lei do Brasil, por exemplo, favorece muito o criminoso. A maior facilidade que existe no Brasil é o culpado se livrar, mesmo todo mundo sabendo que é culpado. Camarada, no meio do trânsito de São Paulo, um xingou o outro, ele desceu da picape, pegou uma arma e deu um tiro num garoto e matou o rapaz lá na zona leste de São Paulo. Depois ele foi na delegacia, falou que foi ele mesmo que fez o disparo, alegou que foi legítima defesa. O delegado, segundo a lei do Brasil, disse para ele: tá bom, pode ir para casa, aguarde uma intimação para responder o processo em liberdade. Essa é a lei dos homens, não é? Mas a lei de Deus não tem essas aberturas, essas coisas, porque ela é justa. Dizem e corre no nosso país que no Brasil só vai preso quem é pobre. Quem tem dinheiro não vai preso, não é isso? Vocês já ouviram falar isso? Quem já escutou falar isso? Porque a lei dos homens é falha, mas a justiça de Deus não. Ela é perfeita, ela não tem buracos, ela não tem caminhos, não dá para fazer chincana na lei de Deus. E as pessoas que estão vivendo nesse planeta, além de estarem sujeitas às leis falhas dos homens, queiram ou não queiram, estão sujeitas à justiça de Deus. Cada pessoa na face da terra está sujeita à justiça perfeita de Deus. Mesmo que a pessoa não conheça a lei de Deus, ela está debaixo dessa lei. Assim como na lei dos homens, ninguém pode arguir ou argumentar ignorância da lei para se dizer inocente, na lei de Deus, ninguém poderá dizer eu não sabia, porque mesmo sem o conhecimento da lei, a pessoa está debaixo da lei. Mas a lei de Deus, ela está refletida na consciência do ser humano. Tanto que um criminoso na terra, mesmo depois de julgado, condenado e ter cumprido anos e anos de cadeia e ter pago a sua dívida com a sociedade, mesmo depois que ele sai em liberdade, ele continua com o peso na consciência. Matei uma pessoa, cometi um crime, fiz uma coisa errada. Porque aí ele sente que continua devedor a uma lei maior. Essa é a lei de Deus. Então Jesus Cristo disse: precisamos cumprir a justiça de Deus. Mas a justiça de Deus, ela aponta para a perfeição divina e, consequentemente, nós, pobres seres humanos, somos réus e somos culpados. Quero que você vá comigo na carta do apóstolo Tiago, capítulo 2. Vamos ler aqui o versículo 10. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Olha como é a lei de Deus. Se eu observar toda ética e rigor da lei de Deus, me guardar, vigiar para não pecar, mas se eu cometer um só pecado, e não precisa ser grande não,
Se eu falhar uma única vez na lei de Deus, olha só, eu me tornei culpado de todos os outros pecados. Essa é a lei de Deus. Essa lei de Deus diz que todos os seres humanos que estão na terra pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós temos culpa. Todos nós podemos ser réus. Agora, quem é que nos coloca como réus? É Deus? Deus não nos põe como réus. A justiça dos homens funciona mais ou menos assim. Uma pessoa comete um delito, um crime, e esse crime é investigado pelo delegado, pela polícia, através de um inquérito, e esse inquérito que reúne as provas, ele vai para o promotor. O promotor examina direitinho o inquérito policial. Se ele vê ali indícios e provas do crime, então ele denuncia, e aquele que era apenas um indiciado passa a ser réu, torna-se réu. Quem tem a função de abrir o processo contra o culpado na lei dos homens é o promotor. É o promotor. O que o promotor vai fazer no tribunal? Ele vai acusar. O trabalho do promotor é fazer de tudo para que o réu seja condenado e preso. É assim que funciona a justiça dos homens. Se por acaso a justiça dos homens absolver o réu, o promotor apela, porque ele quer a condenação do réu. E às vezes o réu é condenado 15 anos, diz a sentença. O promotor, ele apela de novo. Ele quer pena máxima para aquele crime. Ele quer que o réu apodreça na cadeia. É assim que funciona. O réu tem que contratar um advogado e tem que ser um advogado bom. Se esse advogado não for bom, ele vai acabar prejudicando o réu. E o réu, juntamente com o advogado de defesa, vai procurar cumprir todos os requisitos do processo. Porque o processo foi aberto agora pelo promotor, o processo agora está em andamento e a justiça vai julgar. Se o réu e o advogado de defesa deixarem de cumprir qualquer ato da justiça dos homens, isso poderá ocasionar revelia. E na revelia, tudo que se argumenta contra o réu é considerado verdadeiro. Até mentiras que forem alegadas. Mentiras que forem alegadas, até sem prova. Nesse caso, como o réu faltou a um ato do processo, e porque o advogado também cochilou, porque o advogado não era bom, ou porque o advogado perdeu o prazo, ou porque eles não conseguiram chegar a tempo na audiência, ou porque atrasaram no trânsito, quando chegaram lá, a audiência já tinha sido suspensa, ou já teria sido cancelada, ou o juiz já tinha passado para o próximo passo. Não adianta, revelia causa condenação do réu, e todos os fatos alegados são considerados verdadeiros, ainda que sejam mentirosos. Agora vamos transportar isso para a justiça de Deus. Já vimos que todos pecaram, já vimos que um só tropeço na lei de Deus me torna culpado de todos os crimes. Eu sou réu. Um criminoso na terra, ele vai ser julgado, mas um pecador, ele está para a justiça de Deus na mesma situação que um criminoso está para a justiça dos homens. Então corre um processo. Quem abre esse processo contra você? Já disse que não é Deus. A lei de Deus está aí para ser obedecida e ela é perfeita. Mas ninguém consegue cumprir essa lei perfeita de Deus. Aí vem o promotor do inferno. Satanás, ele faz o trabalho de acusação. Ele reúne as provas. Ele faz um inquérito contra a tua vida.
desde quando você surgiu neste mundo até hoje. Ele levanta todo o teu passado, todos os teus erros, e ele fundamenta, além das provas e das testemunhas invisíveis, porque o diabo também é uma testemunha contra, ele tem o inferno para ser testemunha contra. O diabo, ele fundamenta o seu pedido de condenação na lei de Deus. O diabo, que é esse promotor do inferno, ele fundamenta a acusação contra a tua vida e o pedido de condenação exatamente na lei de Deus. Quero que você vá comigo aqui na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 19. Vamos acompanhar isso para você entender do que Jesus estava falando ali com João Batista. Romanos 3,19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. O diabo, ele fundamenta o pedido da tua condenação citando artigos da lei de Deus. E um dos principais que Satanás usa está no profeta Ezequiel, capítulo 18, vamos ler o versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ou seja, a alma que pecar, essa morrerá. A justiça do justo o livrará, a impiedade do ímpio o condenará. Mas nós acabamos de ver que o ser humano não consegue ser justo. Todos pecaram, todos tropeçam em um ou outro pecado. E se eu tropeço em um ou outro pecado, eu me torno totalmente culpado. Como então que eu e você, que não somos justos, que não somos perfeitos, como é que nós vamos cumprir a justiça de Deus? Escute isso. Eu tenho que cumprir todas as fases do processo. Você foi intimado ou foi intimada. Você sabe que tem um processo em curso contra a tua vida. E se você não cumprir a justiça de Deus, você será condenado à revelia, que é o que está acontecendo com a maior parte da humanidade. A humanidade não quer nem saber, não. Isso não quer dizer que o processo vai parar. O processo está correndo à revelia. E tudo que o diabo argumenta contra as pessoas do mundo está amparado na lei de Deus. O processo irá levar à condenação final. Olha só. Agora eu fui intimado. Eu quero comparecer a todos os processos da justiça de Deus, porque eu não quero ser condenado. Eu quero ser absolvido. Mas eu em mim mesmo não tenho justiça para isso. Se eu cumprir a justiça de Deus, então a justiça do justo virá sobre ele. Mas eu não tenho condição de cumprir a minha própria justiça. É aí que entra a justiça do Senhor Jesus. Eu quero que você vá comigo no profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Acompanhe isso. Está escrito: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Veja, renovo com letra maiúscula. Um renovo justo, quer dizer, um descendente de Davi iria surgir. Um renovo justo. Sendo rei. Opa, ele vai ser rei. A profecia está dizendo isso. Sendo rei, reinará e prosperará. E praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa.
Então entenda o processo. Eu preciso cumprir a justiça de Deus, mas em mim mesmo não há justiça. Mas a palavra, a lei, e é pela lei que se absolve o culpado. O advogado de defesa, ele usa o mesmo código que condena, ele usa para absolver. Um bom advogado faz isso. E essa lei aqui está dizendo que esse renovo que viria de Davi, esse rei que surgiria, justo e perfeito, ele seria a nossa justiça. Ali não está dizendo o nome, não é? Mas quando Jesus Cristo estava aqui na terra, até quem era cego conseguia ver quem ele é. Como Bartimeu, o cego que ficou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Então a justiça nossa é o Senhor Jesus, porque Ele é Rei, Ele é a nossa justiça. Como é que eu cumpro a rigorosa justiça de Deus? Recebendo Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Então eu já começo a dar prosseguimento ao processo, cumprindo os meus atos necessários. Cada ser humano que está na terra, se deixar de receber Jesus Cristo como justiça de Deus, se deixar de recebê-lo como único Salvador, essa pessoa já falhou no primeiro e principal ato de defesa, porque ela não nomeou Jesus como a sua justiça. Aí a pessoa deixou escapar a oportunidade de se livrar de toda a condenação. Mas quando eu penso assim: espera um pouquinho, se Ele é minha justiça, deixa eu entregar minha vida para Jesus, e eu recebo como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu estou cumprindo apenas um ato do processo. Depois vem o segundo ato do processo, eu não posso faltar em nenhum. O segundo ato do processo é este que nem Jesus Cristo se furtou, é o batismo nas águas. Eu não posso simplesmente nomear Jesus como minha justiça e faltar no segundo ato do processo se eu não me batizar. Preste atenção, você que ainda não está no meio dessa multidão de branco. Preste atenção, você que ainda não é batizado, não é batizada. Você está aqui na igreja, você até recebeu Jesus, você concorda que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Filho de Davi, que Ele é o Salvador, mas você até agora não se batizou. Preste atenção, você está falhando no segundo ato do processo. Se você continuar se recusando a comparecer no segundo ato do processo, que é o batismo nas águas, o processo vai correr a revelia contra a tua vida. O diabo, ele vai juntar provas de que você não cumpriu a justiça de Deus, e tudo que ele alegar contra a tua vida, verdade ou mentira, vai pesar para a sua condenação. Preste atenção. Por isso que Jesus falou para João Batista e encerrou a polêmica: João, deixa por agora, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Esse é um ato necessário da justiça de Deus. Preste atenção. Não foi João Batista que inventou o batismo nas águas. Não foi. Não foi Jesus Cristo que inventou o batismo nas águas. Foi o próprio Deus. Deus colocou isso, que quem quiser entrar no reino tem que crer, tem que se arrepender e tem que se batizar. Deus colocou isso. Se eu creio, Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Eu não posso deixar de me batizar, preste atenção nisso. Então quando Jesus falou: João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, aí João concordou. E veja só, Jesus Cristo cumpriu um ato que aparentemente, pelo menos no caso dele, é totalmente desnecessário. Porque o batismo nas águas é para pecadores, é para quem pecou. Ainda que seja um só tropeço, um só pecado, o batismo nas águas é para esse pecador. Mas Jesus não tinha nenhum tropeço e nenhum só pecado.
Nem no menor pecado ele tropeçou. Então não havia base jurídica para condená-lo, porque ele não tinha pecado. O batismo nas águas envolve e requer arrependimento. Somente uma pessoa que fez uma coisa errada poderia se arrepender. Jesus nunca fez nada errado, logo ele estava ali no Jordão, sem nenhum arrependimento, ele não tinha do que se arrepender. Ora, o batismo nas águas é para que a pessoa seja salva, é um ato do processo, é necessário. Deus não abriu mão desse ato. Eu sei que tem igreja no Rio de Janeiro e até no Brasil que nem batiza mais, mas Deus não aboliu esse ato. Pessoas estão em falta com a justiça de Deus e estão aí congregando em igrejas que não salvam, porque elas estão descumprindo a justiça de Deus. Veja, Jesus Cristo está ali para cumprir a justiça de Deus, mas ele não precisa ser salvo, porque ele é o próprio Salvador. Ele não precisa de salvação, ele já é santo, já é puro, já é salvo, mas ele está lá e ele quer se batizar. Por quê? Para cumprir um ato necessário que Deus instituiu no processo na vida de cada ser humano que está na face da terra. Se Jesus Cristo não tivesse se batizado, escute isso que eu vou te falar. Se Jesus Cristo falasse, não, eu sou santo, eu não preciso me batizar, eu sou perfeito, eu não tenho pecado, eu sou o Salvador, eu não preciso me batizar. Se Jesus Cristo dissesse isso e não se batizasse como ser humano, ele não teria cumprido a justiça de Deus, ele daria prova para Satanás pedir e exigir a sua condenação. Satanás chegaria para Deus e diria, olha, o filho de Davi lá na terra se recusou a cumprir a tua justiça, ele faltou no batismo das águas, portanto ele deve ser condenado. Acredite, ele seria condenado porque falhou ou teria falhado no requisito da justiça de Deus. Mas Jesus Cristo disse, não, João, está pensando que eu sou bobo? Está pensando que eu vou deixar escapar a minha bênção? Aí não tem água? Você não está batizando? Ora, João, me batize, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Aí João Batista falou, ah, bom. Aí João Batista batizou o Senhor Jesus, o filho de Davi. O filho foi batizado. Naquela hora o Espírito Santo em forma de pomba desceu do céu e repousou sobre ele. E a voz do Pai se ouviu ali naquele lugar, e o Pai dizia, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu me alegro nele, porque ele cumpre toda a minha justiça. E veja uma coisa, no batismo de Jesus, a Santíssima Trindade, o Filho que está dentro da água, o Espírito Santo que desce em forma corpórea de pomba sobre ele, e a voz do Pai, o Espírito do Pai, a Santíssima Trindade. Hoje, você que está aqui, eu quero falar com os que estão já até vestidos de branco, com a capa para descer as águas, porque vocês já creram, já estão convencidos e querem cumprir a justiça de Deus. Parabéns para vocês. Qual vai ser o próximo ato do seu processo? Participar da Santa Ceia. Você não pode faltar em Santa Ceia, porque faz parte do processo. Agora, daqui para frente, você vai se alimentar do corpo e do sangue de Jesus. Você vai comer a carne do Filho de Deus e vai beber o sangue do Filho de Deus. São atos do processo. Você vai se manter salvo com isso, perseverando até o fim, fazendo isso até a volta de Jesus. A Santa Ceia para se observar até a volta de Jesus. Agora você que está aqui na igreja só veio assistir o batismo, mas ainda não é batizado, batizada nas águas. Ouve isto: Satanás abriu um processo contra a tua vida. O processo está prosperando. Se você deixar de comparecer aos atos da justiça de Deus,
Se você não cumprir as partes do processo que são necessárias, o teu processo vai continuar a revelia e no final você vai ser condenado, vai ser condenada, porque não cumpriu a justiça de Deus. Pastor Jorribe, eu estou ouvindo isso aqui, e o que é que eu faço? Você ainda não é batizado, batizada? Ainda não desceu as águas? O que você está esperando? Eu, se fosse você, calava a boca de Satanás hoje mesmo, levantava a minha mão e dizia: eu vou cumprir a justiça de Deus, eu vou descer as águas, eu vou me batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e hoje o céu vai se abrir sobre a minha vida, e Deus, o Pai, Ele vai se alegrar sobre mim. Você vai deixar o teu processo correr solto, sozinho? Ou você vai vigiar agora? Opa, espera um pouquinho, agora eu quero me batizar. Qual é o requerimento para a pessoa se batizar? Ah, pastor, é que eu tenho ouvido a palavra de Deus, eu choro, eu creio que Jesus está voltando, eu creio que Ele é meu único Salvador, eu creio nisso, mas eu estou querendo primeiro ler a Bíblia inteira, aprender tudinho, depois eu vou me batizar. O diabo está te enganando. Quem disse que você precisa ler a Bíblia inteira antes de se batizar? Porque assim como você será condenado, condenada sem conhecer a lei de Deus, também você é absolvido, absolvida, sem conhecer a lei de Deus, mas conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem conhece Jesus, conhece a justiça de Deus, e quem o recebe, quem nele crê, pode se batizar e pode descer as águas. Jesus Cristo em nenhum momento exige que você faça curso de teologia, curso bíblico antes de se batizar. Ele só disse o seguinte: quem crer e for batizado será salvo. Ah, pastor, mas eu tenho problemas familiares, eu tenho problemas conjugais, eu tenho tantos problemas profissionais. Jesus não colocou nenhum desses problemas como impedimento para você se batizar. A justiça de Deus, e Ele é a nossa justiça. Escute, a justiça de Deus, e quem manda é Ele. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Acabou, acabou. O diabo pode falar o que quiser da tua vida, do teu casamento, do teu trabalho, do teu dia a dia, da tua intimidade. O diabo pode falar o que quiser para falar: você não vai se batizar. Aí você mostra para o diabo a poderosa lei de Deus, esfrega na cara de Satanás e mostra e diz: olha aqui, demônio, o único requisito do Senhor Jesus é crer, e eu creio nele com todo o meu coração. Eu creio que Ele é meu único Salvador, o Salvador de toda a humanidade. Se você crer, você poderá se batizar. Vamos ficar todos de pé agora. Quero só ler um trecho que está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 22, porque eu não aguento. Eu tenho que ler para você isso. Evangelho de João 5, 22, diz assim, Jesus falando: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Todo juízo foi dado ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Sabe essas religiões que dizem que Jesus é um Deus menor, que não reconhecem Jesus como Deus? Foge, viu? Foge. É tropeço, é armadilha. Jesus disse para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Não adianta você se batizar nas testemunhas de Jeová. Lá eles não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só batizam em nome de Yahvé, Jeová, só. Jesus nem entra na fórmula do batismo, porque eles não creem que Jesus é Deus. Eles não honram Jesus como Deus. Não adianta. Não é qualquer batismo também não.
Tem que honrar o filho como todos honram o pai. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não tem como o diabo ganhar essa causa. Quem crê nele já está absolvido. Oh, glória! Não tem condenação, já passou da morte para a vida. O diabo perdeu. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus é o que tem o poder de exercer o juízo. Ele é o Filho do homem. O diabo pode apelar quanto quiser, a sentença final é dele. Não cabe recurso, porque ele é o juiz máximo. Jesus não vai dar nem bola para Satanás. Quando o diabo ficar te acusando, Jesus vai dizer: essa pessoa creu em mim, essa pessoa cumpriu a justiça de Deus e se batizou nas águas, esta pessoa ficou tomando a Santa Ceia, se alimentando da minha carne e do meu sangue, e perseverou até o fim. Vai embora, Satanás. Essa pessoa não está mais debaixo deste tribunal, porque essa pessoa não será condenada. Ela passou da morte para a vida, absolvida, porque cumpriu a justiça de Deus. Deus entregou para ele todo o juízo. Ele decidiu, está decidido. Não vos maravilheis disso, porque vem agora, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os que fizeram o bem sairão para a vida eterna, os que fizeram o mal para a condenação eterna. Mas veja só, mais uma vez, nós sabemos que não temos condição de fazer o bem, de herdar a vida eterna por causa da nossa própria justiça. Você faz bem quando ouve a palavra. Você faz o bem quando crê em Jesus Cristo. Você faz bem quando você se batiza nas águas. Você faz o bem quando você toma a Santa Ceia do Senhor. Você faz o bem quando espera até o fim o céu se abrir, para que Jesus Cristo, o justo, venha te resgatar definitivamente. Você faz bem em esperar o Senhor Jesus, ainda que você morra antes da volta de Jesus. Como você fez muito bem na sua vida, não importa. O teu cadáver poderá ter se dissolvido no pó da terra, mas você vai ressurgir para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Os que fizeram o bem, fizeram muito bem em acreditar nesse Salvador. Olhem todos para mim agora. Os que vão se batizar estão ali. Aquela multidão já está vestida de branco. Mas eu quero falar com você que está aqui desse lado, ó. Você que ainda não é batizado e ainda não é batizada nas águas. Quero falar com você. Você crê em Jesus Cristo? Glória a Deus. Você sabe que não adianta apenas crer, porque o diabo também crê. O diabo crê melhor do que nós, porque eu creio e você crê de ouvir falar. E o diabo crê de ter visto. O diabo viu ele morrer na cruz. O diabo crê que ele morreu na cruz. O diabo crê que ele morreu sem pecado, porque apesar de todas as tentações ele não pecou. O diabo crê nisso. E o diabo crê que Jesus Cristo ressuscitou.
Porque ele estava lá na porta do sepulcro quando aquela pedra se moveu e aquele que foi morto reviveu. O diabo viu Jesus saindo vivo da sepultura. O diabo crê porque ele viu Jesus subir aos céus. E o diabo crê que Jesus Cristo vai voltar. O diabo crê. Mas o diabo obedece? Não. Não basta só crer, tem que obedecer. Quem crer e for batizado será salvo. É a lei, ele é a nossa justiça. Você vai deixar o teu processo correr a revelia? Você vai faltar nesse ato, ó, vai começar a audiência. Você vai faltar nesse ato? Você vai ser revel estando aqui? Eu não entendo. Estando aqui, você vai ser revel? Vai deixar o diabo ganhar essa parada? Não, não importa, não importa em que estado a tua vida esteja. Se você veio aqui e ainda não é batizado e está ouvindo essa palavra, eu sei que você crê, mas agora você vai cumprir a justiça de Deus. Quem ainda não é batizado, batizada nas águas e gostaria de se batizar hoje, ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Olha só, olha que maravilha. Ergue bem alto a sua mão. Quero me batizar agora. Oh glória! Vem aqui para frente. Os que ergueram as mãos, vem aqui para frente. Abre caminho para essas pessoas aí. Abre caminho para elas. E vamos aplaudir o Senhor Jesus, porque o diabo perdeu essa parada. Vem para cá. Você que ainda não é batizado e quer se batizar hoje, quer cumprir a justiça de Deus, vem aqui para frente agora. Não vai dar revelia no teu caso, não vai dar revelia. Hoje o teu processo vai ser arquivado. Oh glória! Vem para cá, os que ergueram as mãos. Os que não são batizados ainda vem aqui para frente agora. Os que não são batizados, vem aqui para frente. Eu sei que a volta de Jesus está próxima. Deixe-me te mostrar uma coisa. Muita água vai passar debaixo da ponte ainda. O arrebatamento brevemente vai começar. Em seguida, vai começar a grande tribulação aqui na terra, para os que rejeitaram obedecer à lei de Deus. Aos que não cumpriram a lei de Deus, ficarão para a grande tribulação. E a vida aqui nesse planeta será insuportável. A morte será desejável. Só que as pessoas vão querer morrer. E a morte terá fugido da terra. Durante a grande tribulação, a pessoa vai dar um tiro na cabeça para escapar do sofrimento que não aguenta. E ela vai continuar viva mesmo com a cabeça furada de lado a lado. Não vai conseguir se matar. Você que está me ouvindo e está afastado, afastada. Pastor, eu já me batizei nas águas. Devo me batizar de novo? Depende da situação. Se quando você se batizou, você não sabia nem o que estava fazendo. Geralmente a pessoa que se batiza muito jovem, não sabe nem o que estava fazendo. Ou mesmo adulta, a pessoa foi no embalo, não creu em nada. Viu as pessoas entrando na água e quis entrar também. Se isso aconteceu com você, se você passou pelas águas sem saber o que estava fazendo e tem dúvidas agora, pastor, eu tenho tanta dúvida, então você precisa se batizar. Não é de novo não, você precisa se batizar. Se você tem dúvidas, você precisa se batizar, porque o batismo é fé. Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é fé. Preste atenção nisso. Se você tem dúvidas com relação ao seu batismo, porque era criança na época, ou porque não sabia nem o que estava fazendo, você precisa se batizar. Se tiver alguém assim, com essa dúvida tem que acabar. Quero aproveitar, vem aqui para frente também, que você vai descer as águas agora. De verdade. Se tiver algum caso assim, vem aqui para frente. Agora você, que já é batizado, batizada nas águas, mas se desviou, se afastou,
Você não deve se batizar de novo. Mas você não pode continuar nessa situação. Você que está afastado, afastada, desviado, desviado, olha só, Jesus está voltando. Há quanto tempo você não toma a Santa Ceia, hein? Todos que vão se batizar hoje vão tomar a Santa Ceia amanhã. Você que está afastado, afastada, há quanto tempo você não toma a Santa Ceia do Senhor? Não tem tido comunhão com o corpo de Cristo. Você não pode continuar desse jeito. Você que está afastado, afastada, você que está nessa situação que eu acabei de falar, você não vai se batizar de novo, mas precisa vir aqui na frente para se reconciliar com Deus, para ser novamente parte desse corpo de Cristo, pedir perdão e consertar a sua vida. Tem alguém nessa situação? Aproveita, vem aqui para frente agora, porque nós vamos orar por você. Tem alguém? Pode vir. Não fica com vergonha não. Maior vergonha é a pessoa ser condenada. Maior vergonha é a pessoa ficar para a grande tribulação. Maior vergonha é não subir no arrebatamento da igreja. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Vamos aplaudir mais. Agora eu quero falar com uma boa parte das pessoas que estão aqui e estão cocheando entre dois caminhos. Pastor João Ribe, eu não estou conseguindo seguir os passos de Jesus. Às vezes eu acabo seguindo os passos do diabo. Faço umas coisas erradas. Conheço a palavra, quero seguir Jesus, mas às vezes eu saio um pouquinho do caminho reto. E aí? E agora, hein? Você vai continuar assim? Ou você quer consertar a tua vida? Se você está sentindo essa cobrança do Espírito Santo, vem aqui para frente porque nós vamos orar. Você vai sair daqui hoje com alegria no teu coração. Você vai participar da Santa Ceia com paz na consciência, com paz no teu espírito. Vem aqui para frente que nós vamos orar. Vem para cá. Você vai confessar com a tua boca e vai crer com o teu coração. O que a boca fala, o coração tem que crer. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Ore comigo, meu Deus e meu Pai. Eu ouvi a tua palavra e eu nela criei. E é por isso, meu Deus, que eu estou aqui para cumprir a tua justiça. Abre o céu sobre a minha vida e se alegre de mim, se regozije de mim, porque eu tenho prazer em fazer a tua vontade. E eu quero, meu Deus, te servir até o dia da minha partida, seja pela minha morte ou pela volta de Jesus. Eu quero perseverar até o fim, porque eu creio que o Senhor Jesus foi gerado pelo teu Espírito no ventre da Virgem Maria, e que ele nasceu e viveu sem nenhum pecado, e que ele é o Cordeiro sacrificado para tirar os pecados da humanidade. Através dele eu faço agora e eu cumpro a tua justiça. Eu creio que ele morto ficou sepultado na sexta-feira, no sábado, mas no domingo pela manhã ele ressuscitou e está vivo pelos séculos dos séculos, e muito breve irá voltar para buscar a sua igreja. Meu Deus da glória, com este batismo eu me torno membro do corpo de Cristo, e eu quero todos os privilégios desta comunhão. Meu Deus querido, assim como o corpo de Cristo é uma bênção, por eu estar nesse corpo, a partir de hoje
eu serei uma bênção. Meu Deus da glória, muito obrigado por esse privilégio, por essa grande salvação. E desde já eu tomo posse da salvação, porque hoje eu passei da morte para a vida. Muito obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Oh, glória. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.